Nossa vida está nos braços do Senhor. E é Ele quem supre a cada um de nós a cada dia. A palavra de Deus diz que Deus dá ordens aos seus anjos, no Salmo 91, ao nosso respeito. Eu imagino que há dias que Deus diz, vai lá. Vai lá porque hoje é especial. Deus sabe tudo o que vai acontecer conosco. Nós não sabemos, mas Deus é onisciente. E já sabendo o que nós iremos passar, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Eu queria compartilhar com vocês essa noite uma palavra que está no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 7. Acho que a nossa vai botar aí na tela. Marcos 7, 24 ao 30. Marcos capítulo 7, versículo 24 até o 30. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 7, 24 ao 30. Diz assim a palavra. Levantando-se dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse. Mas não pôde ocultar-se. Porque logo, certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Ora, a mulher grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Respondeu-lhes Jesus, deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse, por essa palavra, vai. O demônio já saiu de tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina deitada sobre a cama e que o demônio já havia saído. Amém? Eu entendo que há momentos da nossa caminhada que a gente se abala no coração, né? Há momentos que a nossa caminhada mexe conosco e a gente, não sabendo o que fazer, entra em crise, em colapso. O que eu faço agora, né? Nós estamos falando sobre objetivos e falar sobre objetivos pode ser bonito falar, o difícil é praticar. E principalmente quando nós começamos a ter alguns objetivos pelo olhar humano, pela perspectiva humana, a gente olha para aquilo e acha que aquilo vai ser fantástico para a nossa vida, que agora a coisa vai caminhar. E de repente algo acontece, parece que a receita do bolo desanda, né? E a gente começa a olhar para o bolo e fala, vai dar ruim. E eu creio que nesses momentos são os momentos da gente colocar diante do altar de Deus e permitir que nas nossas fragilidades haja espaço para o fluir de Deus na nossa vida, renovando a cada um de nós as nossas
dificuldades, os nossos altos e baixos. Um dia eu estou numa expectativa altíssima, outro dia eu estou numa expectativa lá embaixo, né? Mas nesse mover o Espírito Santo possa estar trabalhando com cada um de nós, com a nossa personalidade, porque somos diferentes. Cada um de nós tem uma personalidade diferenciada. E é interessante que nessas circunstâncias do dia a dia, existem muitas variáveis na nossa caminhada. E as variáveis circunstanciais nos parecem, às vezes, grego. Não estamos conseguindo ler, entender o que Deus tem como propósito para cada um de nós. Hoje eu vou ler algumas frases de Winston Churchill. Achei algumas pérolas dele e queria começar com uma frase de Churchill que diz sobre essas variáveis que a política nos ensina. E ele fala assim: a política é a habilidade de prever o que vai acontecer amanhã, na semana que vem, no mês que vem e no ano que vem, e ter a habilidade de explicar depois que nada daquilo aconteceu. Nós estamos vendo um momento, como eu disse no início do culto, há uma mudança no mundo de hoje. Nós estamos vendo um momento muito especial e eu creio que também faz parte dos sinais da vinda do Senhor para a nossa vida. Nós temos que estar atentos, colocando os nossos propósitos, desejos, objetivos, colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, termos os nossos planos, mas também não esquecermos o que está acontecendo hoje na realidade. O mundo hoje está falando sobre a primavera árabe. O mundo árabe está em revolução. Essa semana foram muitas notícias sobre a Síria, uma guerra civil que já tem 8 anos. E eu queria falar um pouco sobre isso essa noite, sobre esse contexto árabe, esse contexto da primavera árabe. Falar um pouco sobre o Líbano. O Líbano tem sofrido muitas ações devido a essa guerra civil que já se arrasta por 8 anos na Síria. O Líbano é uma cidade que ela é rodeada, certa parte, por Israel, né? Ao norte e ao leste está a Síria, mas ao sul está Israel. E essas fronteiras têm sido fronteiras difíceis de serem trabalhadas. Quando eu estive em Israel, em janeiro, com o grupo dos pastores da Igreja Evangélica Livre, nós fomos até a faixa de Gaza. E eu contei aqui para vocês que a gente estava até o limite daquilo que seria o espaço geográfico de segurança. Porque além daquilo, já não havia segurança. E a gente ali parado com um grupo grande de pastores, nós ouvíamos os tiros, rajadas de metralhadora. Eu me aproximei de um dos guias que estava conosco, que era um militar, e falei para ele: isso é uma rajada de metralhadora, né? O meu inglês macarrônico, ok? E ele: não, isso são barulhos da cidade. Eu fui militar, fui da Marinha, isso é uma rajada de metralhadora. Ele: o conflito não para. E ele me disse que em janeiro, ele teve um dia em janeiro, foi o dia mais conflituoso
de praticamente toda a história de Israel. Num só dia, caíram sobre Israel mais de 500 bombas, 500 foguetes, num só dia. Foi uma loucura. Existem coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a gente está tão aqui fazendo aquela oração simples, né? Senhor, me dá uma vaga para quando eu chegar e estacionar meu carro, né? Senhor, eu estou precisando de uma coisa aqui, né? E eu começo a imaginar o que seria viver hoje nesse contexto da Síria, do Líbano, da fronteira de Israel. Existe um grupo de colonos que decidiu viver na fronteira, no limite possível da faixa de Gaza. Eles vivem ali, eles plantam ali. Você tem uma ideia, os pontos de ônibus são abrigos antiaéreos. Quando alguma coisa acontece, eles correm para o ponto de ônibus, que tem uma capacidade de uma chuva de bombas sobre ele e nada tecnicamente vai acontecer. Eu queria falar um pouco sobre esse contexto hoje do Líbano. O texto que a gente vê em Marcos é um texto muito especial porque ele diz que Jesus se retira da Galileia e vai para a Fenícia. A Fenícia é o Líbano hoje. Provavelmente nós estamos diante de um dos únicos momentos que Jesus sai da região da Galileia, da fronteira de Israel, e entra num território árabe. Ele entrou na região de Tiro e Sidom, que a gente leu no texto. É a Fenícia, é o Líbano hoje. O Líbano conseguiu a sua independência em 1943, quando as tropas francesas começaram a se retirar, e a última saída foi em 1946. Daí então a história do Líbano foi marcada entre altos e baixos. Na década de 70 surgiu a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, surge no Líbano. Depois disso, lá pelos anos de 2005, 2006, surge o Hezbollah, um país ultranacionalista que começa o terrorismo mundial. E a gente olhando para o texto, eu me perguntei, o que Jesus foi fazer na Fenícia? Qual era o objetivo de Jesus sair de Israel e ir, digamos hoje, para o Líbano? E me veio ao coração 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês essa noite. O texto começa no versículo 24, e eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta para que ninguém se perca aí, e de repente o pastor está falando uma coisa que não está na Bíblia, né? Versículo 24. Levantando-se dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom, isso é a Fenícia. E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Jesus se retira para um lugar, e ele não queria que ninguém soubesse que ele foi para aquele lugar. Eu falo que nesse momento, Jesus está expressando aqui os meus e os seus sentimentos humanos. Ele está representando a mim e a você que há momentos da nossa vida que nós precisamos estar a sós, estarmos sozinhos. Há momentos da nossa caminhada como ser humano que a gente quer estar oculto, que ninguém saiba que a gente está ali, não é verdade?
Há momentos que a gente quer ficar sozinho. E eu imagino que nesse momento Jesus sai do território de Israel, sai da região da Galileia, vai para o norte de Israel, entra na região do Líbano, porque ele queria se ocultar, queria ficar sozinho. Não queria que ninguém soubesse, diz o texto. Mas ele não pôde se ocultar. Porque uma mulher entrou, invadiu o espaço que Jesus estava. Eu imagino que Jesus entra de repente numa casa, uma família que o hospeda nesse momento. Provavelmente hospeda a Jesus e os apóstolos também, que sempre caminharam com Jesus. E seria um momento, de repente, de estar Jesus com os apóstolos, ações, trabalhar, de repente, com eles alguns princípios muito profundos da fé cristã, da fé num Deus vivo, num Deus presente, um Deus Shalom. Mas a mulher, ela entra e invade esse espaço. Ela, sabendo que Jesus estava ali, ela entra porque ela tem um objetivo claro. E eu acho interessante esse momento que Jesus, querendo se ocultar, está sozinho. Momentos esses que eu e você não queremos falar com ninguém. Queremos estar sozinhos. De repente são esses momentos em que a gente transforma a nossa oração silenciosa em pranto, em rogar a Deus uma solução para os nossos objetivos, para as dificuldades que estamos passando. Eu imagino que pode ser um momento que Jesus queria estar a sós, Ele, Deus e os apóstolos. Compartilhar com essa família que o acolhe. É interessante esse momento porque, mesmo assim, Jesus não pôde se ocultar. Essa mulher soube que Jesus estava em Tiro. Tiro fica a 3 dias e meio de viagem a pé de Israel. Está a 450 quilômetros de distância. Então é uma boa caminhada. É uma boa marcha, uma bela distância, e Jesus quer estar a sós com os apóstolos e ter esse momento. Mas essa mulher, ela tem ânsias, ela tem angústias, ela tem desejos, e o principal deles é a restauração da sua filha, da sua família. E ela invade o espaço. O texto diz, e é interessante, porque ele fala, porque logo certa mulher cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Eu imagino Jesus, lógico que Jesus é Deus, não se surpreende, mas entra essa mulher e se joga nos seus pés. E começa a rogar a Jesus pela salvação da sua filha. E eu vejo um segundo ponto nesse texto importante. Tiro e Sidom, como eu disse, estão na região da Fenícia, um outro país. Hoje é o Líbano.
A princípio dá uma impressão de que Jesus vem para trabalhar com os judeus. Mas Jesus caminha 3 dias e meio para chegar a esse lugar, na região de Tiro e Sidom. Ele tinha um objetivo nisso. E eu creio que aqui começa a marcar para mim e para você as mudanças que estão acontecendo hoje no nosso dia a dia. Eu falei no início da Primavera Árabe. Há hoje um sentimento xenófobo, nacionalista. Tem grupos nos Estados Unidos hoje de evangélicos que estão tentando ressuscitar a Ku Klux Klan, voltar a ter um preconceito racial contra os negros. Hoje existem grupos que, de certa forma, estão tentando levantar a ideia de que o meu país, as minhas coisas, não aceitando o outro que se aproxima, que tem dores, que tem lutas, que tem angústias. Eu creio que aqui nesse ponto Jesus começa a quebrar para mim e para você as fronteiras nacionalistas. Ele desperta em mim e você nesse texto um diálogo sobre a questão da imigração. É a única vez que Jesus sai da Galileia e entra na região fenícia. Era a única oportunidade que essa mulher tinha na sua vida. Imagine que você está morando na Fenícia, em Tiro, na região de Sidom, e aí você fica sabendo que grande rabino chamado Jesus, que todos falam que ele faz grandes milagres, está na sua cidade. E a gente começa a entender a atitude dessa mulher, que ela invade a casa e se joga aos pés de Jesus, porque ela tem uma angústia no seu coração. Mas eu começo a refletir também sobre essa questão entre eu e o outro. E quando o outro não é da minha nacionalidade, quando o outro não é da minha cor da pele, quando o outro não é da minha religião, quando o outro não tem os mesmos pensamentos que os meus, então eu ponho obstáculos, ponho barreiras, separo. Eu acho que nesse momento Jesus está falando sobre DNA. Ele está falando para mim e para você que o outro também faz parte do reino de Deus. Ele não recrimina essa mulher que invadiu o espaço da família, a casa da família. Ele não murmura contra ela. Eu acho que Jesus vai lá de propósito. Entra numa região árabe, um território que não é o território nacional de Israel. E vai lá propositalmente para mostrar para mim e para você que a imigração precisa ser revista. O direito de ir e vir precisa ser revisto. Que às vezes nós nos acirramos em alguns valores e isso tudo precisa ser revisto. Os nacionalismos precisam ser revistos. Que já não é mais possível eu ficar me acirrando em uma postura filosófica, política e
contextualizada, politicamente falando, e rejeitar o meu próximo, que também tem valores de Deus na vida dele, que também precisa ser resgatado, que também precisa ser valorizado, que também precisa ser levantado socialmente, que também precisa ser trabalhado pela palavra de Deus. O texto diz, no versículo 26, que essa mulher é grega. E ele diz, grega cirofenícia. Ele fala de uma mulher que ela tem como linguagem o grego, nasceu na Síria e vive na Fenícia, ou seja, uma mulher do século 21. Uma mulher com dupla ou tripla nacionalidade, que fala línguas diferentes. Uma mulher que está vivendo um contexto da imigração. Ela não é da Fenícia, ela é da Síria, mas ela vive na Fenícia. E ela rogava-lhe aos pés de Jesus que curasse a sua filha. O texto, quando diz rogava-lhe, no português isso se perde, mas no hebraico ele fala aqui de um modo imperfeito, presente do imperfeito. Ele fala de coisas do passado, mas ele fala do presente também, mas é um presente contínuo. Ela roga sem cessar. O texto não deixa claro o que ela rogava, mas imagino que ela gritava para Jesus, dizia: salva minha filha, 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 salva minha filha. E há momentos que a gente faz esse tipo de oração, que a nossa oração é contínua, é constante, a gente põe diante de Deus a nossa angústia e espera uma resposta. E Jesus não a rechaça. A princípio, a resposta de Jesus pode parecer, e eu já ouvi gente falando sobre isso, né? Que Jesus está colocando ela de lado. Ele fala primeiro dos filhos de Israel, primeiro a visão nacionalista, depois os cachorrinhos, né? Como se ela fosse um cachorrinho. A princípio, a visão e a missão que é dada nos evangelhos mostra para mim e para você que Jesus toma como princípio Israel, lógico, ele tem que tomar como princípio a própria nação de Israel, para ver se a nação de Israel compreende na sua cabeça que ela tem que ser um instrumento missionário para alcançar as outras nações, não para dizer que Deus é exclusivo de Israel e que os outros morram e vão para o inferno. Então Jesus começa a mostrar aqui para mim e para você uma visão de missão muito mais abrangente, muito mais apaixonante, rompendo barreiras e fronteiras e atingindo a angústia humana. E existem momentos que a gente passa assim, parece que a gente está no deserto. Parece que a gente roga e não houve resposta, não tem o resultado. Mas Jesus está ouvindo a nossa oração. Está ouvindo o nosso rogo, a nossa dor, a nossa lágrima. Tudo isso está diante de Deus. E citando Winston Churchill novamente, falando sobre os nossos medos, esses momentos que a gente tem a nossa incerteza, Winston Churchill diz assim: se você passar pelo inferno, não pare de andar. E eu creio que aqui então começa a mostrar para mim e para você o terceiro ponto desse texto para mim e para você: a determinação. Quando nós temos objetivos, nós temos que ter determinação diante dos obstáculos.
Haverão coisas que vão acontecer comigo e com você, e eu imagino que são ataques, são ações do inimigo contra a nossa vida, tentando fazer a mim e a você pararmos, nos desiludirmos, desacreditarmos, perdermos o ânimo, a esperança, a fé, as forças, e a gente é quase que freado a força para não seguir à frente. Mas o texto diz, versículo 27, respondeu-lhe Jesus: deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus está citando um adágio, um provérbio da sua época, que fala sobre a sequência das ações. Ele está falando sobre uma coisa que é bem caseira. Teve uma época que a Nathalie, o Alessandro e as crianças moraram comigo em casa, né? E ela levou o cachorrinho dela para ir com a gente, né? Para ver com a gente. Né? E a gente comendo, e ele ia para debaixo da mesa, esperto pra caramba. Né? E é interessante que ele ia para perto das crianças. Até hoje acho que é isso, né? Ele vai perto das crianças. Porque as crianças estão ali, né? Aí vai uma batata frita para debaixo da mesa. Aí vai um pedacinho de pão, né? Aí vem um pedaço de presunto. Aí vem um pedaço, né, de frango, né? E ele está ali, né? Opa! Não vou perder essa oportunidade, né? Jesus está falando desse contexto caseiro, né? Que primeiro eu dou o alimento aos filhos e depois para os cachorrinhos. Ele não está tratando aqui de rechaçar a esta mulher pela nacionalidade dela, pela língua dela, pela cultura dela, pela cor da pele dela, pela visão que ela tenha de vida. Ele está somente falando de ações que têm uma sequência. Esta mulher mostra para mim, nesse momento, determinação e humildade. Muita humildade. Ela tinha no seu coração o milagre da cura da filha dela. E no primeiro momento, ouvindo uma frase assim, deixa dar aos filhos primeiro, depois aos cachorrinhos, ela podia ter se levantado dali dos pés de Jesus. Espera aí, está me chamando de cachorro? Espera aí, tá? Você tem preconceito contra mim? Isso é prejuízo, isso é preconceito, isso é xenofobia, né? Ela podia ter se irritado: eu não sou cachorro. Ela podia ter murmurado, ela podia ter blasfemado. Ela podia ter dito: você, falam tão bem de você, que você é o grande Jesus, estou vendo que não é grande coisa, né? Me chamou de cachorro. Mas ela tem determinação e humildade no coração. Se essa mulher estivesse com o seu coração cheio de arrogância, ela teria se levantado e ido embora. Se ela tivesse no seu coração outro sentimento que não fosse o milagre da filha dela, ela tinha se levantado e ido embora. Mas ela nos dá uma lição aqui espetacular, quando ela fala dos cachorrinhos. Mas os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem das migalhas que caem dos filhinhos. E aí é aquela imagem que eu falei para vocês, né? Que o Luke fica debaixo da mesa ali, esperando as crianças dar alguma coisa para ele ali.
o Alessandro e a Nádia recriminam ele, falam assim, que sai daí, né, tal, né? E ele fica assustado, ele sai, mas ele volta de novo para debaixo da mesa, porque ele fica esperando que as crianças, né, dêem alguma coisinha para ele. E é incrível, caiu uma coisa no chão, né? Sumiu. Caiu qualquer coisa no chão, sumiu. O Luke comeu. E nessa imagem, essa mulher, ela mostra a fé dela. Ela mostra a determinação dela de não se dobrar diante das circunstâncias. Nessa imagem, ela acaba colocando diante de Jesus aquilo que já havia no seu coração. Esse texto de Marcos nós encontramos também em Mateus. Mateus capítulo 15, versículo 28, Jesus responde para essa mulher, grande é a sua fé. Faça-se contigo como tu queres. Jesus olha para uma mulher que não é judia, não é israelita, não é da nacionalidade de Israel, não é da confissão de fé judaica, é uma grega, cirofenícia, e Jesus fala assim, grande é a tua fé. Tem muita gente que eu conheço hoje que não iria a uma igreja. Que, na verdade, está escandalizado com muita igreja que existe hoje. Tem até medo quando fala de igreja, parece que é o próprio capeta, né? De tantos escândalos, mágoas, tristezas que acabou recebendo na sua vida. E essas pessoas, eu acredito que têm uma fé. Eu acredito que tem muita gente que achando, né, julgando, né, esse vai para o céu, esse não vai, né? Vai tomar um susto, porque vai ter muita gente lá no céu que vai pensar que nunca devia ter ido. Mas vai estar lá. Como esta mulher cirofenícia, que demonstra aqui uma fé muito sólida. E Jesus elogia a fé desta mulher. Vai. Vai porque grande é a tua fé. Eu imagino que muitas pessoas, Deus hoje, no século 21, está dizendo a mesma coisa, vai. Vai porque grande é a tua fé. Vai porque você tem demonstrado uma fé que vence os obstáculos. Enquanto que tem muito crente hoje que está fechado na sua igrejinha, nos seus, né, nas suas leis, regulamentos, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Se Deus fizer assim é de Deus, se não fizer assim não é de Deus. E ele julga se é de Deus e se não é de Deus. Eu creio que muitas pessoas perderam já a fé. Creem em métodos, creem em religiosidade, creem em valores humanos, creem na palavra de apóstolos, bispos, profetas, homens, e deixaram de crer na palavra, no Evangelho de Cristo. E diante das circunstâncias, eu vejo que essa mulher venceu uma distância para ir até Jesus. E foi a única oportunidade que ela teria, porque Jesus não volta para a cidade de Tiro, na região de Sidom. Se ela não tivesse ido a Jesus nesse momento, nunca mais ela teria o seu milagre. Mas ela vai até Jesus e ela se dobra e demonstra nesse momento para mim e para você o que é humildade, o que é reconhecer a autoridade do outro e determinação diante dos obstáculos.
Tem uma última frase de Winston Churchill que eu queria encerrar, diz assim: o êxodo consiste em passar de um fracasso ao outro sem perder o entusiasmo. Às vezes nós nos deixamos perdermos o nosso ânimo, perdemos a nossa fé, perdemos a nossa esperança por coisas tão pequenas. Uma primeira resposta que disseram não, algo que aconteceu que não foi aquilo que eu orei, aquilo que eu pedi. Mas Deus tem mais do que isso. E Deus está ministrando para cada um de nós, e a gente tem que entender que haverão momentos que Deus vai dizer sim à minha oração, há momentos que Ele dirá não à minha oração, e há momentos que Ele vai dizer assim: espere mais um pouco, confie, deixa a promessa chegar. Portanto, esse texto mostra para mim que há momentos que eu preciso estar só, que há momentos que eu preciso estar eu e Deus, e eu chorar diante de Deus. Às vezes a gente tem medo de chorar, homem não chora, homem chora sim. Quando a dor aperta, chora sim. E negar isso é ruim para a nossa saúde. Há momentos que nós precisamos estar a sós com Deus. Esse texto mostra para mim que eu preciso repensar essa visão exclusivista. O meu Deus é um Deus universal. E Ele está dizendo com esse texto que não existem etnias, não existem cores da pele, não existem nacionalidades, não existe DNA. O DNA de Jesus é o ser humano. E aqueles que às vezes a gente pensa que esse nunca será salvo, é aquele que Deus vai estar operando, transformando, libertando e fazendo uma grande obra na vida daquela pessoa. Mas principalmente esse texto fala para mim e para você sobre fé, sobre determinação e humildade na nossa fé. Eu fico muito triste quando algumas pessoas começam a falar e falam do seu ministério, da sua igreja, da sua oração. Isso me dói tanto, vocês não imaginam o quanto. Uma arrogância. E eu não vejo essa arrogância em Jesus. Eu vejo um Jesus que olha, sabe da fé dessa mulher e testa ela. Ele testa essa mulher para que eu e você saibamos que Jesus sempre está disposto a atender ao nosso clamor. E que Jesus não está alheio ao nosso sofrimento humano. Às vezes as circunstâncias acontecem e nós achamos que Deus não está sabendo o que está acontecendo comigo e com você. Mentira. Deus sabe exatamente aquilo que se passa no nosso coração, aquilo que se passa comigo e com você. E Ele está disposto a nos socorrer e nos ajudar a vencer os obstáculos. Eu queria deixar com você essa palavra essa noite, que a gente possa sair daqui essa noite repensando esses valores. Repensando que não existe raça ariana, não existe DNA melhor do que o outro, não existe país melhor do que o outro, não existe nacionalidade, não existe fronteiras. Existe um ser humano que precisa ser amado, socorrido, restaurado e transformado. Existe uma riqueza no mundo hoje, que se ela fosse corretamente trabalhada, não haveria pobreza, não haveria fome, não haveria dor.
Até mesmo pensando sobre as enfermidades, muitas enfermidades já poderiam ter sido erradicadas. Mas o homem acaba muitas vezes sendo o inimigo dele mesmo. E por causa da arrogância, por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa de alguns valores que, ao meu ver, o Evangelho não referenda, acaba tornando a vida do nosso próximo mais difícil, mais dolorida, mais complicada. Mas essa mulher desafiou a todos nós. E é interessante isso, né, que uma mulher grega, cirofenícia, rompe as barreiras, rompe os obstáculos. Que a gente possa guardar o testemunho dessa mulher no nosso coração e colocarmos a nossa vida diante do altar de Deus, saindo daqui com uma outra visão, com objetivos claros diante de Deus. E que Deus possa completar essa boa obra que já começou na nossa vida, vencendo barreiras, vencendo distâncias, vencendo fronteiras, vencendo aquilo que seria impossível. Mas o que é impossível para o nosso Deus?